Oscar Maia nunca foi uma pessoa comum. Não, ele não nasceu em berço de ouro, nem com um sobrenome importante. Cresceu num pequeno apartamento num bairro modesto, onde o som de teclas batendo em um teclado barato era sua única companhia. O quarto bagunçado, com fios espalhados e telas iluminando a noite, era o palco de suas batalhas silenciosas contra o mundo que o ignorava. Oscar sempre foi obcecado pela ideia de criar algo novo, algo que ninguém mais poderia imaginar. Ele passava noites em claro, programando, revisando códigos e testando modelos de algoritmos, enquanto o resto do mundo dormia. Ele não tinha ilusões de grandeza naquele momento, não queria fama ou dinheiro. Queria apenas provar para si mesmo que podia ver o que os outros não conseguiam. Sua primeira grande ideia veio por acaso. Enquanto trabalhava em um projeto pessoal, desenvolveu um modelo preditivo de comportamento do consumidor. Era um conceito bruto, ainda cheio de imperfeições, mas Oscar sabia que tinha potencial. Se alguém der uma chance, isso pode mudar o jogo, pensava. Por meses, ele tentou vender sua ideia. Enviou centenas de e-mails frios para empresas de tecnologia, grandes e pequenas. A maioria nunca respondia. As poucas que respondiam não se interessavam. Ele estava perto de desistir quando finalmente, uma empresa pequena e desconhecida mostrou algum interesse. Estavam desesperados por uma solução inovadora que lhes desse vantagem sobre a concorrência. E foi aí que Oscar viu sua oportunidade. Chegando ao escritório modesto da empresa, Oscar sentiu a pressão. Sabia que aquela era a sua chance de sair do anonimato. Com as mãos trêmulas, conectou seu laptop ao projetor e começou a apresentar seu algoritmo. A sala estava cheia de olhares céticos, de gente que já tinha visto muitas promessas vazias. Mas, conforme Oscar explicava como seu modelo poderia prever o comportamento dos consumidores com uma precisão inédita, algo mudou. Um silêncio tomou conta da sala. Executivos que antes pareciam indiferentes agora estavam inclinados para frente, absorvendo cada palavra. Quando Oscar terminou sua apresentação, ele pôde ver o brilho nos olhos deles. Pela primeira vez alguém havia entendido o que ele via. Pela primeira vez, alguém acreditou em sua visão. A partir daquele momento, tudo mudou. Oscar fechou o contrato com a pequena empresa e, de um dia para o outro, deixou de ser apenas mais um programador desconhecido. Sua tecnologia começou a ser comentada nos corredores de outras empresas. Grandes nomes da indústria de tecnologia começaram a prestar atenção no garoto prodígio que aparentemente podia prever o futuro. Oscar estava longe de ser o homem mais poderoso da tecnologia, mas aquele foi o primeiro passo. E ele sabia que desde aquele momento, que a partir dali o jogo só ficaria mais sério. A pressão só aumentaria, e as expectativas cresceriam. Mas naquele instante, enquanto deixava o escritório com um contrato nas mãos e um sorriso de vitória no rosto, ele ainda não sabia o preço que pagaria por essa ascensão. O caminho pro topo havia começado, e Oscar estava preparado para qualquer coisa. Pelo menos era o que ele achava. Com o primeiro sucesso garantido, Oscar Maia viu sua vida mudar de forma dramática. O contrato com a pequena empresa que havia apostado em seu algoritmo preditivo foi apenas o início. Logo, seu nome começou a circular nos círculos de tecnologia, ganhando uma notoriedade que ele jamais imaginou. O telefone anti-silencioso agora não parava de tocar. E-mails de empresas maiores começaram a aparecer em sua caixa de entrada, investidores interessados em ouvir sobre o próximo grande projeto que Oscar tinha em mente. Ele sabia que aquele era o momento de capitalizar. Mas, ao mesmo tempo, Oscar começou a sentir algo novo, a pressão. O que começou como uma simples paixão pela criação, pelo desafio de construir algo inovador, agora se transformava em uma corrida contra o tempo. Todo mundo queria uma fatia do que ele criou, e cada vez mais, o gênio por trás da inovação precisava entregar algo ainda mais impressionante. Eles queriam mágica, e Oscar, no fundo, sabia que a tecnologia tinha limites. Mas isso não importava. O mercado queria resultados, e ele teria que fornecê-los. Foi nesse cenário que Oscar percebeu um dos segredos mais importantes para o seu futuro. Não bastava ser bom na tecnologia, ele precisava ser ainda melhor na narrativa. Oscar começou a moldar sua imagem pública.
Ele não era mais apenas um programador brilhante, agora ele era um visionário. O garoto prodígio que estava moldando o futuro da tecnologia com um toque quase místico. Quando as empresas o procuravam, Oscar não vendia apenas um produto. Ele vendia uma ideia. Vendia a promessa de que estava um passo à frente de todos, que via o futuro antes de qualquer outra pessoa. Os investidores e empresas acreditavam. Eles queriam acreditar. Em reuniões, Oscar mantinha o ar confiante, embora, por dentro, soubesse que seu algoritmo, por si só, não era suficiente para sustentar aquela imagem para sempre. No entanto, ele já havia aprendido uma lição valiosa. No mundo da tecnologia, a percepção é tudo. Um dos momentos mais importantes dessa fase de ascensão aconteceu quando Oscar foi convidado para participar de um painel em uma importante conferência de tecnologia. Ele ainda não estava acostumado com esse tipo de evento, as luzes, o público, os jornalistas. Mas ali estava ele no palco, ao lado de gigantes da indústria. A pergunta que pairava no ar era: quem é esse garoto? E por que todos estão falando sobre ele? Oscar sabia que não podia decepcionar. No palco, ele apresentou o futuro como ele o via. Um mundo onde a tecnologia poderia prever cada movimento do consumidor, antecipar necessidades, criar experiências personalizadas antes que o usuário sequer pensasse nelas. Ele falava como se já tivesse todas as respostas, como se tudo já estivesse a seu alcance, mesmo sabendo que muitas dessas ideias ainda estavam no reino da fantasia. O público estava encantado. E foi ali, naquela conferência, que Oscar percebeu o poder da narrativa. Ele entendeu que não precisava esperar que a tecnologia estivesse perfeita. Se ele conseguisse fazer as pessoas acreditarem no que estava por vir, isso seria suficiente. O resto viria depois, quando tivesse tempo para resolver os detalhes técnicos. A partir daquele momento, Oscar passou a ser não só o gênio da programação, mas o mago da tecnologia. Aquele que podia ver o futuro e trazer à realidade o impossível. Mas o preço do sucesso era alto. Quanto mais alto ele subia, mais as pessoas esperavam dele. Os primeiros produtos foram um sucesso. O algoritmo de previsão de comportamento do consumidor começou a ser licenciado para grandes empresas. Mas Oscar sabia que cedo ou tarde, precisaria mostrar algo ainda mais impressionante. E foi assim que começaram os primeiros atalhos. Ideias grandiosas demais para a tecnologia da época começaram a ganhar forma, não porque estavam prontas, mas porque o mundo não podia esperar. Oscar começou a trabalhar sob um manto de ilusão, apresentando ideias como se já estivessem finalizadas, mesmo sabendo que estavam longe de funcionar perfeitamente. No entanto, isso não parecia importar. A mídia o amava. Os investidores jogavam dinheiro nele. Oscar Mayer estava se tornando uma lenda na indústria de tecnologia, mas o verdadeiro desafio estava apenas começando. Ele ainda não sabia, mas o peso das expectativas que ele mesmo ajudou a criar começaria a se tornar insustentável. Com sua imagem de visionário consolidada, Oscar Mayer agora navegava em águas que por fora pareciam tranquilas, mas por dentro eram uma tempestade. O peso das expectativas era constante. Para manter a mágica viva, ele precisava continuar inovando a um ritmo impossível. A pressão para entregar novos produtos e tecnologias se intensificava a cada dia. Empresas e investidores exigiam mais, e Oscar sabia que não poderia decepcioná-los. O grande problema era que, por mais que ele trabalhasse incansavelmente, as limitações da tecnologia começavam a se tornar mais evidentes. Ele já havia criado um nome com seu algoritmo preditivo, mas o mercado queria a próxima grande revolução. E rápido! Foi então que ele começou a entender algo sombrio sobre o mundo dos negócios e da tecnologia. Não era apenas sobre o que ele tinha, mas sobre o que ele podia fazer as pessoas acreditarem que ele tinha. Esse pensamento começou a tomar forma em sua mente como uma solução sedutora para os problemas que enfrentava. Se a tecnologia ainda não estava onde deveria estar, talvez ele pudesse acelerar o processo. Mostrar resultados, mesmo que eles não fossem inteiramente reais. Tudo começou com um novo projeto que ele vinha desenvolvendo, um dispositivo que prometia ser revolucionário. Ele seria capaz de monitorar a saúde e o comportamento de seus usuários de maneira mais precisa do que qualquer outra coisa no mercado.
Um produto que poderia prever mudanças no corpo humano e antecipar possíveis problemas de saúde antes mesmo que os sintomas aparecessem. Era uma ideia fantástica, mas, na prática, a tecnologia estava longe de ser perfeita. Ainda assim, os investidores estavam ansiosos. Eles queriam o lançamento, e eles queriam agora. Oscar sabia que o dispositivo precisava de mais testes, ajustes e refinamento, mas também sabia que, se ele esperasse até que tudo estivesse perfeito, poderia perder o impulso que havia construído. A indústria não esperava, e ele não podia se dar ao luxo de parar. Oscar então tomou a primeira decisão perigosa: lançar o produto incompleto. Ele organizou uma grande apresentação para o lançamento do dispositivo. As expectativas eram altíssimas. Havia jornalistas, investidores e todos os olhos estavam voltados para ele. Ele subiu ao palco com seu habitual ar de confiança, sabendo que o produto estava longe de funcionar perfeitamente. Naquele momento, no entanto, a ilusão era mais importante do que a realidade. Quando Oscar demonstrou o dispositivo, ele ajustou os números, manipulou as métricas e criou uma demonstração controlada para que tudo parecesse perfeito. O público estava maravilhado. A mídia anunciou o produto como o futuro da tecnologia vestível, e os investidores, impressionados, começaram a fazer fila para apostar ainda mais em Oscar e em suas ideias. Mas por trás das cortinas, Oscar sabia a verdade: o produto ainda tinha falhas sérias. Ele sabia que não ia funcionar como prometido em condições reais, mas ninguém parecia perceber. Ou, pelo menos, ninguém queria perceber. A sensação de vitória momentânea foi seguida por um crescente desconforto. Apesar de todo o sucesso aparente, Oscar não podia ignorar a pequena voz em sua cabeça que lhe dizia que ele estava pisando em território perigoso. No entanto, o sucesso do lançamento reforçou uma nova crença em sua mente: não era preciso que a tecnologia fosse perfeita, apenas que as pessoas acreditassem que ela fosse. E assim, Oscar deu o primeiro passo em uma jornada de atalhos. Nos meses seguintes, o dispositivo começou a enfrentar críticas mais duras de alguns usuários e especialistas. Pequenos problemas de funcionamento surgiam aqui e ali. Mas, de alguma forma, a imagem pública de Oscar permanecia intocada. Ele estava sempre um passo à frente, pronto para desviar das críticas com promessas de melhorias e futuras atualizações. Estamos trabalhando para aperfeiçoar a tecnologia, dizia ele nas entrevistas. E isso é apenas o começo. O melhor ainda está por vir. Por trás dessas palavras otimistas, Oscar sabia que estava correndo contra o tempo. Ele não estava mais no controle total da situação, mas sim mantendo a ilusão viva o máximo possível. Era como um malabarista equilibrando pratos que giravam cada vez mais rápido, e ele sabia que em algum momento, um deles cairia. Mas por enquanto, ninguém parecia perceber. O nome de Oscar Maia continuava a ser sinônimo de inovação, e ele, embora cada vez mais nervoso por dentro, continuava a desempenhar o papel do visionário com perfeição. O problema era que quanto mais ele entregava máquinas de mágica, mais as pessoas esperavam. E o abismo entre a realidade e a percepção estava ficando maior a cada dia. Oscar havia cruzado a linha. E uma vez que você toma atalhos, voltar atrás se torna cada vez mais difícil. O sucesso que Oscar conquistou com o lançamento do dispositivo parecia sólido, mas, como um castelo de cartas, estava construído sobre uma base frágil. A imprensa e os investidores continuavam eufóricos com o gênio que ele havia se tornado, mas internamente, Oscar começava a sentir o peso crescente da responsabilidade e das expectativas. Conforme os meses passavam, o dispositivo enfrentava cada vez mais problemas técnicos. Os bugs que Oscar havia ignorado no lançamento começaram a se manifestar de forma mais séria. Alguns usuários relataram dados errados, leituras biométricas falhas, e em alguns casos, falhas completas do sistema. Ainda que a maioria dos clientes estivesse satisfeita com a promessa de melhorias futuras, havia um crescente grupo de críticos começando a fazer barulho. Entre esses críticos estava Noah Pierce, um jornalista investigativo conhecido por suas matérias implacáveis sobre o mundo da tecnologia. Noah já tinha um histórico de expor empresas que vendiam promessas vazias, e agora Oscar estava em sua mira. O jornalista começou a fazer perguntas incisivas e a cavar mais fundo nas operações da empresa de Oscar.
Oscar sabia que estava em apuros. Ele acompanhava de perto o trabalho de Noah, vendo como suas reportagens ganhavam tração nas redes sociais e em veículos de comunicação especializados. Era apenas uma questão de tempo até que os problemas internos de sua empresa se tornassem públicos. No entanto, a pressão que Oscar sentia não vinha apenas de fora. Dentro de sua própria equipe, os sinais de tensão estavam começando a aparecer. Seus engenheiros, exaustos pelas demandas de consertar o produto e atender às exigências dos investidores, começaram a mostrar sinais de desgaste. Reuniões se tornaram mais tensas, e os prazos se estendiam mais do que o esperado. Todos estavam cientes de que o produto precisava ser reformulado, mas os recursos e o tempo eram limitados. Oscar, no entanto, não podia admitir a verdade publicamente. Ele continuava a se agarrar à ideia de que se conseguisse ganhar mais tempo, poderia consertar os erros e salvar sua reputação. Só mais uma atualização, ele pensava. Só precisamos de mais uma grande atualização, e tudo ficará bem. Mas o tempo não estava a seu favor. A pressão para entregar novos produtos não parava de aumentar. Os investidores, cegos pelo sucesso inicial, exigiam mais inovações. Não era suficiente consertar o dispositivo vestível, Oscar precisava apresentar algo novo, algo revolucionário. Eles queriam a próxima mágica, e queriam rápido. É aqui que Oscar tomou outra decisão perigosa. Ele começou a desviar mais fundos para desenvolver um novo projeto, o Maya Link, uma plataforma que prometia interligar todos os dispositivos de uma casa de forma inteligente, personalizando completamente a experiência do usuário. Era um projeto ambicioso, e se funcionasse, seria uma revolução no mercado de tecnologia doméstica. Mas havia um problema: o Maya Link estava longe de estar pronto. Assim como o dispositivo, a ideia era excelente, mas a tecnologia necessária para torná-la realidade ainda estava no início de desenvolvimento. Lançar algo tão incompleto seria um risco ainda maior do que o que ele havia tomado com o produto anterior. Mas Oscar não via outra saída. A pressão dos investidores e da mídia, combinada com o medo crescente de que Noah Pearce expusesse suas falhas, o empurraram para uma decisão que ele sabia que poderia ser sua ruína. Naquela noite, em seu escritório, Oscar encarou seu reflexo na janela. Ele se sentia exausto, mas não podia parar. Ao olhar para o horizonte escuro, ele lembrou de seus primeiros dias, quando tudo parecia possível. Onde o sucesso parecia simples e o futuro brilhante. Agora, tudo parecia estar desmoronando ao seu redor. Oscar sabia que estava em uma encruzilhada. Ele podia tentar consertar as coisas, ser honesto sobre as falhas e arriscar perder tudo. Ou podia seguir o caminho que já havia começado, continuar a alimentar a ilusão e esperar que de alguma forma, um milagre acontecesse novamente. Ele escolheu o segundo caminho. Nos dias seguintes, Oscar ordenou que sua equipe acelerasse o desenvolvimento do Maya Link, mesmo sabendo que o produto não estava pronto. Ele anunciou uma nova grande apresentação, onde o público veria a próxima grande revolução tecnológica. Seria sua cartada final. Internamente, a tensão na empresa atingiu um ponto crítico. Seus engenheiros sabiam que o produto estava longe de estar funcional, e os prazos absurdos colocavam uma pressão insuportável sobre a equipe. No entanto, ninguém ousava questionar Oscar abertamente. Sua imagem de gênio inabalável ainda mantinha todos em linha, mesmo quando o estresse começava a tomar conta. As rachaduras estavam se tornando mais visíveis. Oscar não conseguia mais ignorar os sinais, mas agora ele estava em um caminho sem volta. Com a data de lançamento do Maya Link se aproximando, Oscar percebeu que estava apostando tudo. Sua carreira, sua reputação, sua empresa, tudo dependia dessa nova mágica. E ele sabia, no fundo, que não havia mágica alguma dessa vez. A contagem regressiva para o lançamento do Maya Link estava chegando ao fim. Oscar sabia que tudo estava em jogo. Ele precisava que esse novo produto fosse um sucesso absoluto, tanto para acalmar os investidores quanto para salvar sua reputação cada vez mais questionada. Noah Pearce estava mais perto do que nunca de expor as falhas e mentiras que Oscar vinha alimentando, mas por enquanto, o foco estava todo no evento de lançamento. O dia finalmente chegou.
Oscar se viu diante de uma plateia lotada de jornalistas, investidores e entusiastas da tecnologia, todos prontos para ver a nova mágica que ele prometera. As luzes baixaram, e a apresentação começou. Telas gigantes exibiam gráficos impressionantes e vídeos estilizados mostrando um mundo perfeito, onde o Maya Link conectava cada dispositivo com uma precisão quase sobrenatural. Casas inteiras se transformavam em ecossistemas automatizados, todos coordenados pela plataforma de Oscar. A sala estava em êxtase. O público aplaudia, encantado com a promessa de um futuro onde a tecnologia poderia prever suas necessidades antes mesmo de eles perceberem o que queriam. A apresentação era um sucesso, pelo menos na superfície. Oscar estava de volta ao seu lugar de glória, ou assim parecia. Mas o que a plateia não sabia era que tudo aquilo era uma farsa. Nos bastidores, Oscar sabia que o Maya Link estava longe de estar pronto. Os vídeos exibidos durante a apresentação eram uma versão exagerada da realidade, criada para impressionar e desviar a atenção dos problemas. A equipe de desenvolvimento mal havia conseguido colocar de pé um protótipo básico, e muitas das funcionalidades que ele prometera ainda eram ideias inacabadas. Enquanto a imprensa publicava manchetes glorificando o novo avanço tecnológico de Oscar, as falhas começaram a emergir rapidamente. Nas semanas seguintes ao lançamento, os primeiros usuários começaram a relatar problemas sérios com o Maya Link. Dispositivos que não se conectavam, falhas de segurança que deixavam redes vulneráveis, além de bugs que causavam travamentos frequentes. As promessas de uma experiência digital perfeita estavam desmoronando diante dos olhos do público. Oscar mais uma vez tentou ganhar tempo. Ele liberou comunicados de que atualizações estavam sendo desenvolvidas e que os problemas iniciais eram apenas obstáculos esperados no caminho para a perfeição. Internamente, ele estava em pânico. A equipe de engenheiros estava sobrecarregada, correndo contra o relógio para tentar resolver os problemas, mas sabiam que o produto nunca deveria ter sido lançado tão cedo. Para piorar a situação, Noah Pearce não havia parado de investigar. Sua determinação em expor Oscar crescia à medida que mais e mais falhas do Maya Link se tornavam públicas. Ele sabia que algo estava errado por trás do brilho da fachada. Noah havia conseguido acessar fontes dentro da empresa de Oscar, e os relatos que recebia eram preocupantes. O jornalista começou a juntar as peças, e uma imagem clara de fraude e manipulação começava a se formar. Semanas após o lançamento, Noah publicou seu primeiro artigo bombástico. O título dizia tudo: A mágica de Oscar Maia, verdade ou ilusão? O texto fazia uma análise detalhada do Maya Link, apontando cada falha e incoerência. Ele entrevistou usuários frustrados, fontes internas da empresa e especialistas em tecnologia que confirmaram que o produto estava longe de ser a revolução que Oscar havia prometido. O artigo foi uma bomba. A repercussão foi imediata. As ações da empresa de Oscar despencaram quase que instantaneamente. Os investidores que haviam colocado tanto dinheiro e confiança nele, começaram a exigir explicações. Alguns tentaram forçar uma reunião de emergência para discutir o futuro da empresa. Oscar, no entanto, manteve a pose. Negou as acusações, alegando que tudo não passava de desinformação e que o Maya Link ainda era um sucesso, apenas passando por ajustes normais. Mas as rachaduras estavam cada vez mais visíveis, e os investidores não se convenceram. Enquanto a mídia amplificava as críticas de Noah, Oscar tentava desesperadamente manter o controle da situação. Ele convocou reuniões frenéticas com sua equipe, exigindo soluções rápidas e pressionando seus engenheiros até o limite. Mas quanto mais ele forçava, mais as coisas pareciam escapar de suas mãos. A ilusão estava desmoronando. Oscar começou a perder o sono. Ele passava noites acordado, revendo relatórios, tentando encontrar uma saída. Mas, no fundo, ele sabia que não havia mais como esconder a verdade. O sucesso que ele havia construído, primeiro com o algoritmo preditivo, depois com o dispositivo e agora com o Maya Link, era baseado em mentiras e atalhos. E esses atalhos estavam finalmente voltando para assombrá-lo. Então veio o segundo artigo de Noah, ainda mais devastador que o primeiro. Desta vez, ele tinha provas concretas de que Oscar havia falsificado dados durante o desenvolvimento do Maya Link. Documentos internos vazados,
E-mails e depoimentos de ex-funcionários deixavam claro que Oscar havia intencionalmente lançado o produto antes de estar pronto, enganando investidores e consumidores no processo. A pressão sobre Oscar chegou ao limite. Em uma tarde sombria, ele se sentou em seu escritório, cercado por papéis, gráficos e uma tela de computador com notificações de crise piscando. Ele percebeu que, pela primeira vez, estava totalmente impotente. A mágica havia acabado. Oscar encarava a tela do computador, vendo as notificações de crise se acumularem em uma avalanche de má notícias. A pressão dentro de sua empresa havia se tornado sufocante. Os investidores estavam em pânico, com reuniões emergenciais marcadas para exigir respostas, enquanto as ações despencavam mais a cada hora. A mídia, que antes o exaltava como visionário da tecnologia, agora o perseguia com manchetes cada vez mais duras. O mago desmascarado, Oscar Mayer e sua mágica de fumaça, promessas vazias. Noah Pearce estava vencendo. Seu segundo artigo tinha sido devastador. As provas de manipulação e falsificação de dados, agora públicas, lançaram dúvidas não só sobre o Maya-Link, mas sobre todo o legado de Oscar. Repentinamente, seus sucessos anteriores, o algoritmo preditivo, o dispositivo, estavam sendo revisados com um olhar cético. O público começou a questionar tudo. Será que Oscar era realmente o gênio que ele afirmava ser, ou tudo não passava de uma elaborada ilusão? Oscar não conseguia escapar das consequências. Seu telefone não parava de tocar, jornalistas, acionistas, parceiros de negócios. Cada ligação era mais um pedido de explicações, mais uma pressão. Mas Oscar já não sabia mais o que dizer. A narrativa que ele havia construído durante anos estava ruindo, e ele se sentia impotente para detê-la. Em uma dessas reuniões de emergência com seu conselho de administração, a tensão explodiu. O clima no ar era de hostilidade e desconfiança. Os diretores estavam furiosos. Um deles, um investidor de longa data, não se conteve. "Oscar, nós confiamos em você!" Ele gritou, batendo na mesa com força. "Como você pôde nos trair dessa forma? Como pôde lançar algo que sabia que estava cheio de falhas?" Oscar, sentado à cabeceira da mesa, tentou manter a compostura. Mas sua voz estava enfraquecida, sem o mesmo tom de confiança que ele costumava ter. "Eu fiz o que tinha que fazer", respondeu, com a voz quase falhando. "O mercado exigia rapidez. Não podíamos esperar. Eu sabia que podíamos corrigir os problemas depois." Mas a sala não estava interessada em desculpas. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Era evidente que a confiança em Oscar estava destruída. Naquela mesma noite, Oscar se trancou em seu escritório, longe do caos da empresa. Lá fora, as manchetes brilhavam em neon, ecoando as palavras de Noah Pearce. Ele pegou um copo de uísque e sentou-se no sofá, encarando o teto. Pela primeira vez, sentiu-se completamente vazio. O que antes era um impulso incontrolável de inovação e sucesso, agora parecia uma prisão. Ele havia se tornado escravo de sua própria ambição. Enquanto Oscar tentava organizar seus pensamentos, sua equipe de relações públicas o pressionava por uma resposta formal à imprensa. As perguntas eram incessantes. Ele iria se retratar? Admitir os erros? Pedir desculpas? Ele se recusava. Oscar ainda acreditava, de alguma forma, que poderia contornar a situação. Que se ele pudesse apenas ganhar tempo, poderia reverter a maré. Mas, no fundo, ele sabia que a realidade era diferente. A verdade estava saindo do controle. Naquela noite, ele teve um momento de reflexão profunda. Pegou seu laptop e abriu uma pasta antiga que não visitava há anos. Arquivos de seus primeiros projetos, de quando era apenas um programador iniciante, antes de toda a fama. Ali estavam os primeiros códigos de seu algoritmo, suas anotações sobre como criar algo que ninguém mais poderia, como mudar o mundo. Ele se lembrou de como tudo começou, com a paixão pura por criar. Não era sobre o dinheiro, não era sobre a fama. Era sobre a ideia. Aquele jovem Oscar, com fome de inovação e pouco a perder, não existia mais. Em algum lugar ao longo do caminho, ele havia se perdido. Agora,
O Oscar que o mundo conhecia era um homem cercado por pressões, expectativas e a necessidade de manter uma ilusão intacta. Ao olhar para aqueles códigos antigos, ele se perguntou: onde foi que tudo deu errado? A resposta estava diante de seus olhos, mas ele não queria admiti-la. O erro não havia sido a criação do Maya-Link, nem os pequenos atalhos que ele tomou. O erro havia sido construir sua identidade em torno de uma farsa, uma imagem que não poderia sustentar. Ele havia se tornado prisioneiro de seu próprio sucesso. Na manhã seguinte, Oscar foi acordado por uma ligação urgente. O conselho de administração havia decidido removê-lo da liderança da empresa. Seus dias como CEO estavam contados. Não havia mais tempo para reverter a situação. Ele estava oficialmente destituído. Com isso, veio o colapso final. Oscar viu em questão de dias seu império desmoronar. As ações continuavam a cair, seus parceiros de negócios o evitavam, e o público que antes o idolatrava agora o via como o homem que enganou o mundo. Noah Pearce, por outro lado, se tornou um herói da imprensa investigativa. Seu nome estava em todas as capas, celebrando o jornalista que desmascarou o grande mago. Mas, enquanto todos celebravam a queda de Oscar, poucos sabiam da verdadeira batalha interna que ele estava enfrentando. Oscar, agora sozinho em seu apartamento vazio, contemplava o que restava de sua vida. Sua ascensão meteórica havia acabado em uma queda devastadora. E no entanto, apesar de tudo, ele não conseguia parar de se perguntar: será que ele ainda poderia encontrar um caminho de volta? Será que havia alguma forma de reconstruir sua vida, de reencontrar aquele jovem programador apaixonado que ele foi no início? A resposta, se existia, permanecia fora de seu alcance. Oscar acordou no silêncio absoluto de seu apartamento. O caos da vida que ele conhecia tinha se dissipado, mas não de uma forma libertadora, parecia mais o vazio que seguia uma tempestade. Os jornais já tinham avançado para novas manchetes, e seu nome, antes exaltado, agora só aparecia em raros artigos sobre fraudes notórias e colapsos empresariais históricos. Sua queda, embora chocante, estava se tornando apenas mais uma história na infinidade de escândalos modernos. Ele se levantou da cama, o som de seus passos ecoando pelos corredores vazios. Desde que fora destituído da própria empresa, seus antigos colegas e amigos desapareceram. O telefone, antes abarrotado de mensagens, agora estava em silêncio. As poucas pessoas que ainda tentavam contato eram repórteres em busca de uma nova declaração, mas ele não tinha mais nada a dizer. O mundo o havia deixado para trás. Oscar passou a maior parte de seus dias em reclusão, longe dos olhos do público. Quando andava pelas ruas, sentia o peso de olhares curiosos, algumas vezes até desprezo. Ele não podia escapar da própria sombra. A sensação de ser constantemente observado, de ser julgado, o perseguia. Naquela manhã, ele fez algo que vinha adiando há semanas. Abriu sua caixa de e-mails, uma pilha de mensagens não lidas, muitas delas de pessoas que ele evitava. Lá estavam notificações formais da empresa, avisos dos advogados, e-mails antigos de ex-colegas. Mas o que mais chamou sua atenção foi uma mensagem inesperada, uma notificação de falência iminente. Oscar suspirou profundamente. Seus bens estavam prestes a serem leiloados para cobrir dívidas massivas. O império que construiu estava sendo desmantelado peça por peça. Seus apartamentos de luxo, seus carros, suas propriedades, tudo estava prestes a desaparecer. Tudo pelo que ele havia lutado agora escorria por entre seus dedos. Naquela noite, ele saiu para caminhar pela cidade, buscando algo que nem ele sabia definir. Talvez fosse paz, talvez fosse uma última conexão com o mundo que ele tinha perdido. Os prédios imponentes o faziam sentir-se pequeno. Pela primeira vez em muitos anos, Oscar percebeu o quão insignificante ele realmente era diante do mundo. Enquanto caminhava, seu pensamento vagava de volta para o passado. Lembrou-se do garoto que começara a programar em seu pequeno apartamento, movido apenas pela paixão de criar algo novo. Havia um tempo em que o dinheiro e a fama não importavam. Ele criava porque queria mudar o mundo, não porque queria ser um mago ou uma celebridade. Onde esse garoto havia ido? Oscar sentou-se em um banco de parque, observando o movimento das pessoas ao seu redor.
Ele não era mais o visionário que previu o futuro, agora, ele se sentia como uma sombra do homem que uma vez dominou a indústria. Foi naquele momento de contemplação que algo inesperado aconteceu. Um e-mail apareceu em sua caixa de entrada, de um remetente que ele não reconhecia. O assunto simples dizia: a verdade sempre encontra seu caminho. Oscar hesitou antes de abrir, com um misto de curiosidade e desconfiança. Quando clicou, o e-mail revelou-se uma breve mensagem de Noah Pierce. Você ainda não entendeu, Oscar. Eu não estava atrás de você porque queria derrubá-lo. Eu estava atrás da verdade. A verdade que você esqueceu. A verdade sobre quem você era antes de tudo isso. A verdade que você pode encontrar de novo, se tiver coragem. Tudo depende de você agora. Oscar leu aquelas palavras repetidamente. Noah Pierce, o homem que o desmascarou, não parecia seu inimigo. Havia algo mais profundo nas suas palavras, como se de alguma forma, ele estivesse oferecendo a Oscar uma chance. Uma chance de recomeçar, de encontrar uma nova verdade, desta vez baseada em algo real, sem ilusões. Oscar não sabia o que pensar. Ele ficou ali parado, com o celular na mão, sentindo o peso de suas escolhas. Talvez Noah estivesse certo. Talvez tudo o que ele precisava era lembrar-se de quem ele era antes da ambição desmedida. Talvez, depois de tudo, houvesse um caminho de volta, ou ao menos um caminho à frente. Nos dias que se seguiram, Oscar começou a ver as coisas de forma diferente. Ele finalmente começou a aceitar que sua queda não era o fim, mas uma espécie de renascimento, uma oportunidade de reconstruir. Sem o peso de uma imagem a manter, ele começou a se reconectar com suas raízes, voltando a programar pequenas coisas, apenas por prazer. Um dia, em um desses momentos de reencontro com seu antigo eu, ele decidiu criar um projeto simples, algo sem pretensões, algo real. Não seria um novo produto revolucionário nem uma inovação tecnológica que mudaria o mundo. Seria apenas um aplicativo de código aberto, algo que pudesse ajudar as pessoas a se conectarem de maneira genuína, sem os algoritmos manipuladores que ele havia promovido no passado. Era sua forma de reconciliação, uma tentativa de corrigir o curso de sua vida. Ele sabia que para o mundo, ele sempre seria lembrado como o homem que traiu a confiança de milhões, mas, para ele mesmo, talvez houvesse um novo começo. Oscar, de certa forma, estava se libertando das ilusões que ele mesmo havia criado. Naquele ponto, ele sabia que ainda havia um longo caminho pela frente. Reconstruir sua vida, sua identidade e sua reputação seria um processo lento e doloroso. Mas, pela primeira vez em anos, ele estava disposto a fazer isso da maneira certa, sem atalhos, sem truques. E assim, com cada linha de código que escrevia, Oscar começava a construir algo novo. Algo que, desta vez, ele esperava que fosse mais real do que qualquer coisa que tivesse criado antes. Meses haviam se passado desde a mensagem enigmática de Noah Pierce. Oscar ainda se lembrava de cada palavra, mas agora, em vez de parecerem uma advertência ou provocação, aquelas palavras lhe traziam algo inesperado: esperança. Oscar não tinha ilusões sobre seu lugar no mundo. O império que ele construiu estava morto, as portas de sua antiga empresa fechadas para sempre. Mas ele havia começado a aceitar que sua verdadeira queda não fora a perda da fortuna ou do prestígio, mas o afastamento de quem ele era no início. Esse era o processo mais difícil, reencontrar-se. Naquela manhã o sol banhava seu pequeno apartamento alugado com uma luz suave, e pela primeira vez em muito tempo, Oscar sentiu uma paz quase esquecida. Seu novo projeto, o aplicativo de código aberto que ele vinha desenvolvendo, finalmente estava pronto para ser lançado. Não havia grandes expectativas ou promessas ambiciosas. Era uma ferramenta simples, focada em conectar as pessoas de forma autêntica, sem manipulações ou ilusões. Ele havia trabalhado sozinho nesse projeto, sem equipes de marketing, investidores ou pressões externas. A simplicidade do processo trouxe de volta ao que ele mais amava: criar algo que realmente importava, algo que ajudasse, em vez de enganar. O lançamento não seria em um grande evento ou com alarde da mídia. Seria apenas mais um aplicativo entre tantos outros, mas, para Oscar, isso tinha um valor inestimável. Ele enviou o link para algumas poucas pessoas de confiança, ex-colegas e programadores que admirava,
convidando-os a contribuir para melhorar e expandir o que ele havia iniciado. Não havia pressa. Desta vez, o processo importava tanto quanto o resultado. Oscar, no entanto, ainda carregava o peso da desconfiança pública. As manchetes que o declararam uma fraude não haviam desaparecido. E mesmo que o escândalo estivesse esfriando, seu nome continuava sendo um símbolo de excessos e mentiras. Ele sabia que muitos não dariam uma segunda chance. Mas agora, isso não o incomodava tanto quanto antes. A pressão para provar algo ao mundo finalmente se dissipara, e ele estava confortável em apenas tentar ser o melhor de si. Em uma tarde, enquanto revisava algumas melhorias no código, seu telefone tocou. Oscar, que raramente recebia chamadas, atendeu com cautela. Do outro lado da linha, uma voz familiar, Noah Pierce. Não pensei que ouviria sua voz novamente, Oscar disse, surpreso, mas sem ressentimento. Você parece diferente, respondeu Noah. Havia uma pausa antes que ele continuasse. Ouvi falar do seu novo projeto. Simples, mas necessário. Oscar sorriu, algo que ele não fazia com frequência ultimamente. Desta vez, não é sobre mágica. É sobre algo que realmente funciona. Noah ficou em silêncio por um momento, e então disse algo que pegou Oscar desprevenido. Eu sabia que havia mais em você. Não era só a queda que me interessava, Oscar. Era o que você faria depois. Oscar ficou quieto. Era estranho pensar que Noah, o homem que expôs sua vida e seus erros, agora parecia torcer para que ele encontrasse um novo caminho. Você não estava apenas me destruindo, Oscar disse lentamente, como se estivesse começando a entender algo maior. Você estava me dando uma chance de recomeçar. Talvez eu estivesse, respondeu Noah. Mas o resto foi com você. Após o telefonema, Oscar sentiu um misto de alívio e responsabilidade. O mundo não esperava mais dele, mas ele esperava algo de si mesmo. Ele passou a focar cada vez mais no que poderia oferecer, sem esperar recompensas grandiosas. Aos poucos, começou a reconectar-se com outras pessoas, ex-colegas que também estavam cansados do antigo ritmo implacável de inovações e ilusões. Eles se juntaram a ele em seu pequeno projeto, ajudando a criar algo mais humano e mais honesto. O tempo foi seu aliado. A pressa que havia moldado toda a sua carreira anterior agora se transformava em paciência. Ele começou a fazer aparições discretas em conferências menores de tecnologia, sempre sem o brilho e a expectativa que o seguiam antes. Ele não era mais o mago. Oscar era apenas Oscar. E isso finalmente parecia o suficiente. Em uma dessas conferências, um jovem programador se aproximou dele, hesitante. Você é o Oscar Maia, não é? Oscar assentiu, já preparado para receber o habitual comentário crítico ou uma piada sobre sua queda. Eu só queria dizer que seu novo aplicativo é incrível. Ajuda muito na organização da minha equipe. Obrigado por criá-lo. A simplicidade do elogio pegou Oscar de surpresa. Obrigado por usar, ele respondeu, genuinamente tocado. A mágica estava diferente agora, não vinha da ilusão, mas de pequenas coisas reais, de um impacto sincero nas vidas das pessoas. O que começou como um pequeno projeto cresceu aos poucos, não em uma nova revolução tecnológica, mas em uma rede de colaboradores que compartilhavam a mesma visão, criar ferramentas que facilitassem a vida das pessoas, sem comprometer a verdade. Noah tinha razão, afinal. Oscar havia reencontrado a verdade, e desta vez, estava disposto a segui-la. O mundo talvez nunca esqueceria sua antiga queda, mas ele havia aprendido algo muito mais importante no processo. A verdade, embora difícil de encarar, era muito mais libertadora do que qualquer ilusão que ele pudesse ter criado. E, finalmente, ele havia aprendido a viver com isso. Gostou dessa história? Então não esqueça de se inscrever no canal para não perder o que vem a seguir, curtir e compartilhar com seus amigos. Deixe também seu comentário para a gente saber o que você achou.